Olá, boa noite. Nós estamos novamente reiniciando a live, né? O tempo esgotou da última, então retomando a conversa para podermos chegar ao encerramento, né, da nossa live hoje, Teologia e Afins. O tema é a teologia e a questão da morte. Então deixa eu adicionar novamente o professor Romero aqui à conversa, para fazermos as considerações finais. Pronto, Pronto, retornando. pronto, ótimo. É, então vamos lá. Eu estava pensando aqui, é, uma coisa que, Alexandre, aquilo que Roseli Anacleto colocou, né? O trabalho Uhum. que ela faz com pessoas que já estão em situação terminal. Eu conheço várias psicólogas, Roseli é assistente social, mas eu conheço vários psicólogos, psiquiatras que trabalham com esse tema, né? E há um bom tempo, né, já faz uns 20 anos, né, porque o livro é da década de 80, né, e eu li na década de 90, me chamou muita atenção, né. É um livro de uma psicóloga, ela é, se eu não me engano, acho que ela é inglesa, ela é psicóloga e psiquiatra, né, formação nas duas áreas, é muito comum isso nos Estados Unidos e na Inglaterra. É chamado Elizabeth Kubler-Ross, esse aqui. Elizabeth Kubler-Ross. É. Elizabeth Kubler-Ross. Essa mulher tem esse livro, o livro chama-se Sobre a Morte e o Morrer. Sobre a Morte e o Morrer é uma publicação da editora Martins Fontes. Tem várias edições, várias. Eu lembro que eu li ali por volta de 92 ou 93 esse livro. Eu ainda estava terminando a minha graduação. Foi numa disciplina de psicologia, né? Que esse livro foi indicado. E eu reli, então sempre que eu vou tratar do tema da morte, pode ser no âmbito que for. Às vezes a morte, eu trabalhei, dei um curso sobre a morte na filosofia, né? Então foi uma disciplina de 60 horas, era uma disciplina optativa. Eu fui convidado para dar uma palestra numa turma de medicina sobre o tema da morte. Então, sempre que eu vou tratar do tema, independente da abordagem, seja ela mais filosófica, ou mais sociológica, ou mais teológica, eu gosto de indicar esse livro. Porque esse livro, ele não é, obviamente, a pretensão dela não é cristã, é uma pretensão bem científica, mas ela fez uma pesquisa que os dados podem até estar desatualizados, mas o método que ela utilizou, eu acho que é uma referência hoje no mundo, né? Que ela descobriu uma escala de 5 momentos em que as pessoas, quando sabem que vão morrer, não tem mais volta, qual é a reação que tem, né? Então ela estudou essas reações, né? Reações de pessoas que, diante da morte inevitável, uma doença incurável, uma doença que não tem mais cura, uma pessoa desenganada, né, pela junta médica e tal. Então ela estudou isso, né, e ela fez uma reflexão. Então esse livro é uma reflexão sobre isso, né? Da morte e do morrer. É um pouco como as pessoas agem, como elas entendem, os valores que, de certa forma, compõem esse momento, a relação com familiares, com pessoas mais perto, né? A própria condição hospitalar. Então, ela faz uma reflexão que eu ainda hoje, porque não é um tema que eu tenha me dedicado assim a vida toda. Então, eu leio sempre que eu posso, sempre que sai alguma coisa nova me interessa, o tema da morte me interessa. Agora, esse livro dela eu acho um clássico, porque é um livro que traz uma série de dicas enquanto reflexão, né? Primeiro, há um capítulo inteiro sobre a reflexão sobre a morte, sobre o que significa morrer nas culturas, né? Ela faz uma reflexão cultural sobre a morte que eu acho muito interessante. Aí depois ela entra em casos concretos, que são os casos clínicos que ela acompanhou. Isso ali eu acho que a pesquisa dela vai no final dos anos 70, início dos anos 80, né? O livro foi publicado no Brasil no final dos anos 80. Eu comprei já a minha edição, acho que é a terceira ou quarta edição. Mas esse livro de Elizabeth Kubler-Ross, Da Morte ou do Morrer, eu recomendo a todo mundo. Eu acho um livro muito importante. Acho uma reflexão para quem trabalha nessa área, para quem quer pensar um pouco. Eu diria que tem até um valor, esse livro tem um valor, inclusive, eu chamo de valor existencial.
que é o seguinte, ele tem um valor, assim, vamos supor, você tem medo, você tem curiosidade, você, sei lá o que é a morte me assusta, tal. Eu acho que esse livro ajuda muito. O livro ajuda, assim. Eu acho que esse livro, ele acaba sendo um suporte psicológico para quem tem problemas, para quem tem medo, para quem tem receio, para quem tem medo de falar, para quem gostaria de fazer alguma coisa com o tema, não é? Então, assim, eu sempre recomendo esse livro. Então, essa é a primeira reflexão. A outra, depois eu faço, que é sobre, não é? Eu queria fazer uma reflexão de um texto do Evangelho. Mas, enquanto dica bibliográfica, né, a primeira é a de Leonardo Boff, que eu fiz no primeiro. Para os que não estavam na live inicial, é esse livro aqui. Teologicamente, para mim, é o livro mais importante sobre morte, para mim, na teologia cristã, né? Então, no primeiro momento da live, eu indiquei. E agora, por fim, o livro de Elizabeth Kübler-Ross, que é sobre a morte no âmbito mais da psicologia ou da psiquiatria. Pronto, são essas duas indicações que eu faço, né? Não sei se você tem também, então fique à vontade. Tenho sim. Esse do Leonardo Boff, eu até o tenho aqui também, até fui procurar, acabei não encontrando, né? Que está no meio de outros livros que acabei não encontrando. Aí encontrei um outro do Boff, que é A Ressurreição de Cristo. E a nossa ressurreição na morte. A Ressurreição na Morte, Leonardo Boff. Maravilhoso, esse maravilhoso. Dentro dessa discussão também mais dogmática, né, dentro do campo da teologia dogmática, é uma indicação. Esse aqui eu ganhei de um amigo que até estudou filosofia na Universidade Católica de Pernambuco. É um livro que ele comprou na década de 70. Está até aqui com o nome dele, a data. É um amigo meu até que já faleceu. Era um pastor batista, muito querido. Aqui mesmo, ele é baiano, na verdade, Salvador, mas era pastor aqui em Sergipe. Faleceu em 2013, né, esse irmão. E um pouco antes dele falecer, ele parece que estava pressentindo a própria morte, começou a doar a biblioteca dele. Eu cheguei para visitar, ele tinha um amor enorme essa biblioteca e doou tudo, assim. Aí eu peguei dele alguns livros e esse livro veio junto, isso em 2012, né? Aí, isso é um livro raro. Esse do Leonardo Boff. Dentro do campo ainda da teologia, tem um autor, um texto que é publicado pela Paulus, do Renaud Blanc, que é Escatologia da Pessoa. Escatologia da Pessoa. Vida, Morte e Ressurreição. Esse autor publicou 2 livros sobre escatologia. Né? Esse aqui, Escatologia da Pessoa, que trata especificamente da escatologia, mais dentro desses focos em torno da vida, da morte e da ressurreição. E o outro é a escatologia mais geral. Né? Aí entra essas temáticas sobre céu, inferno, vida após a morte, essas questões, purgatório, né, já que é um teólogo católico, né, que também é interessante. Né? Renaud Blanc, editora Paulus. Claro. E há um que é no campo da filosofia, na verdade, que é o Hans Jonas. Sim, esse é o princípio da vida, né? Que é um clássico do Hans Jonas. Né? Esse eu separei porque no primeiro capítulo ele faz uma... Esse é interessante sobre o ponto de vista desse tema da vida e da morte, num sentido geral, não de interesse somente para a fé cristã, mas para as religiões em geral. É porque no primeiro capítulo do livro ele começa com o problema da vida e do corpo na doutrina do ser, mas ele tem uma discussão sobre o que ele chama de panvitalismo, como no princípio, né? Pronto, o problema da vida e do corpo na doutrina do ser, o primeiro tópico é o panvitalismo e o problema da morte. Né? Ele dispõe o seguinte, que ele diz que no princípio, né, nas religiões mais animistas, que ele entendia como sendo uma cultura mais geral entre os povos, e depois passou a ser chamado de paganismo, que havia uma crença de que tudo era vivo. Era um panvitalismo, né? Tudo tinha vida. Né? Tudo, não somente o humano, mas o próprio planeta, as pedras, tudo tinha vida. Aí ele diz assim, num mundo onde se acredita que a vida permeia todas as coisas, a grande questão que é levantada é a questão da morte. Então, quando alguém morre, o que é que acontece? Né? Então, ele pensa nisso. Então, aí nesse contexto ele dizia assim, já que tudo é vivo,
a morte, na verdade, é a passagem para uma outra vida. Então a morte, nesse contexto, era interpretada como a passagem para uma vida que se inicia para além daquele momento da morte. Aí ele faz um contraponto com a cultura moderna que passa a elaborar uma visão mecanicista. Né? Numa visão mecanicista do mundo, onde o mundo é interpretado como se fosse uma máquina, com mecanismos. Então, numa visão mecanicista, o que impera é a visão de que tudo é morto. Né? Então, se tudo é morto, a grande questão a ser respondida é como a vida se origina. Então, na cultura moderna é que se vai cogitar na ciência sobre a origem da vida. Como é que o cosmos se originou, como é que a vida surgiu, as grandes questões biológicas, por exemplo. E isso me ajudou a refletir na época que eu estava escrevendo minha dissertação para o mestrado. Eu trabalhei um pouco sobre sociologia do corpo. Como na medicina, né, a medicina ela herda dos primeiros estudos de antropologia em século XIII, século XIV, assim, em antropologia no período moderno, uma visão sobre o corpo humano a partir do saber médico, que passa a ver o corpo muitas vezes como uma coisa, como um objeto, um corpo coisificado, o corpo visto como uma propriedade, como uma posse do sujeito. E nesse sentido, muitas vezes os médicos, né, acabam tratando o paciente não enquanto uma pessoa, enquanto não é uma visão holística, é uma visão integral, mas você trata um corpo enfermo e se esquece do ser humano, né, que aquele paciente não é só um corpo doente que precisa ser cuidado, mas é um ser humano na integralidade. Então, essa é uma reflexão que se levanta. E essa percepção tive a partir dessa leitura do Hans Jonas, o princípio vida, e as discussões dentro do campo da sociologia do corpo. Pensando em religião no geral também, sobre o tema da ressurreição, esse autor aqui, o Gesa Vermes, Ressurreição, História e Mito. Então, ele trata desse tema tanto no judaísmo antigo, quanto também dentro do contexto do cristianismo. E também para religiosos, não só cristãos, mas de outras tradições, ou que se interessem por estudo de religião, é um outro, esse da Paulus também, que é o sentido oculto dos ritos mortuários. Esse é maravilhoso. Morrer. Esse é maravilhoso, meu amigo. Esse é maravilhoso. Eu adoro esse livro. Esse livro é de um antropólogo. Esse cara é um antropólogo francês. Maravilhoso. Maravilhoso. Sobre os ritos mortuários. Inclusive, eu estava pensando nele hoje, Alexandre. Eu até postei no Facebook. Porque ele fala de como há os agrupamentos, civilizações, tribos, não é, se relacionam com mortos, no sentido de ter ritos mortuários. Ele vai dizer que a ideia de rito mortuário é universal. Todo povo tem, não é? De acordo com a sua cultura, suas crenças e tal. Não é? Ele diz que não há povos no passado que desconheçam ritos mortuários, porque a morte é entendida como uma passagem, né? E ele diz que a nossa sociedade contemporânea está perdendo isso. Eu fiquei pensando, que é o último capítulo do livro, né? E como a gente vive isso, porque a gente, sob esse manto da morte, e cada vez mais a gente está perdendo essa ideia de rito, né? As pessoas estão morrendo cada vez mais em UTIs, sozinha, isolada, etc. Então a ideia da morte em casa, da morte em família, da morte com pessoas, daquele último olhar, daquele último suspiro, daquele último momento, a gente está perdendo ele. É isso que diz esse antropólogo aí desse livro, né? As sociedades contemporâneas, elas se tornaram tão seculares, que elas esvaziaram o sentido do luto, né? O sentido tão importante do luto, que é um elemento civilizador, é um elemento de encontro, é um elemento de pensar, inclusive, a vida de maneira mais profunda, né? E você perde isso. Eu acho esse livro, para mim, é uma das coisas melhores que eu li na minha vida. Eu li esse livro faz o quê? Uns 15 anos atrás, porque eu comprei, eu acho que eu comprei ele ainda quando eu morava em uma pessoa. Porque esse livro é dos anos 90 no Brasil. Então ele é um livro importantíssimo, né? É um livro que trabalha ritos muito concretos, né? A relação com os cemitérios, com a forma de enterrar, não enterrar, cremar, não cremar, os cultos que são feitos, né, em torno das pessoas que morrem e tal. Eu acho esse livro maravilhoso, eu adoro esse livro, carrego sempre ele. O meu deixei na UFS, o meu tá
tá no meu armário lá na UFS, eu não posso pegar, né? Mas hoje eu postei uma foto dele, né? No Facebook e no Instagram e tal. Olha, eu teria só mais uma reflexão, pequena reflexão, que é sobre os discípulos de Emaús. Eu adoro esse texto, tá lá no final de Lucas. Eu adoro esse texto, vou dizer por quê. Não é? Eu acho que esse texto ele tem uma reflexão muito poderosa sobre tanto a morte e a ressurreição, como a compreensão que culturalmente os discípulos de Jesus tinham da morte ali na Palestina do século I. Então, eu acho esse texto um dos textos mais poderosos que tem no Novo Testamento, ele é intitulado Os Discípulos de Emaús. Eu nem sei se esse título é originário do texto hebraico ou grego, eu nem sei se é originário, mas ele é dado esse subtítulo porque, de fato, é assim, né? Ele conta a história de 3 discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús, por isso que ele fala Emaús. Emaús é uma região, né, da Palestina, e acompanhou eles um homem que eles não conseguiam entender quem era, e começou a conversar com eles, trocar ideia no caminho e tal. Esse homem percebeu que eles estavam muito tristes, né? Eles estavam tristes, estavam cabisbaixos, estavam melancólicos e tal. O narrador fala isso. E ele pergunta, o homem pergunta, por que vocês estão tristes? Ah, não, porque a gente seguia um tal de Jesus, ele prometeu mundos e fundos só eu que estou inventando, né? Mas ele prometeu muita coisa, né? Morreu, disse que voltava, não voltou, a única coisa que a gente sabe é o túmulo vazio. E aí, estamos aqui, né? Dispersou, o grupo dispersou e tal, aí eles vão entrar para casa, e aí ele diz, vamos jantar aqui, venha com a gente. Entra com a gente, né? Já está tarde, entra com a gente, ele topa. Esse forasteiro entra com eles. E lá, quando eles estão em volta da mesa, começam a conversar sobre o assunto. E o forasteiro tem uma maneira muito interessante de pegar o pão. Eles começam a observar, né? Daqui a pouco o forasteiro começa a falar do Antigo Testamento, não é? E à medida em que ele parte o pão, eles percebem, né? Que era Jesus. Aí o texto diz que Jesus some, né? E eles tiveram outra reflexão. Eu adoro esse texto. Esse texto eu diria, do ponto de vista da fé, é a razão da minha fé. Porque, veja, primeiro, é um texto muito honesto com a morte, no sentido de que Jesus morreu. Então, é um texto muito honesto com a morte. Jesus morreu, não é? Jesus caminhou com a gente, prometeu, então morreu. É um fato. Então, assim, Jesus participou da morte como todos nós. Isso eu acho fundamental, a honestidade desse texto. Né? Jesus morreu. Só que nós, e de um modo geral, esse texto é uma recomendação, muitas vezes nós não compreendemos como se deu a morte de Jesus, o que significou ela. Né? Então foi preciso ele voltar, foi preciso ele ensinar como era, como os antigos falavam, né? Mas ainda assim foi pouco. Só ensinar os antigos é pouco. Quando ele partiu o pão, aí sim, né? Os olhos deles se abriram, tal, e eles perceberam agora o Cristo da fé, né? O Cristo ressuscitado. Então, eu diria, o texto, eu reli esses dias o discípulo de Emaús, reli e fiquei meditando sobre o texto, né? Porque eu acho um texto absolutamente fundamental. Então, nesse sentido, o texto diz, olha, teremos momentos difíceis, momentos complicados, momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos, inclusive, de chegar perto de perder a fé, momentos de entrarmos em crise. Isso é humano, isso é absolutamente humano. Ninguém acha que uma pessoa que faz da fé uma certeza não tem fé. Então, isso é absolutamente humano. Né? Agora, eu diria mais, eu acho que o texto vai além disso. Né? Não é apenas a incerteza, as dúvidas existenciais, isso todos nós temos. Então, assim, uma fé que não tem dúvida, uma fé que não é testada, não é fé. Então acho que o discípulo fala isso. Só que o texto não termina assim. O texto não termina apenas com a explicação das dúvidas, das angústias, dos medos. Né? O texto ele é propositivo, no sentido de que a morte não é como diz o apóstolo Paulo, a morte não tem outra palavra. Né? Eu acho que o apóstolo Paulo ele conheceu esse texto de Lucas, já que o apóstolo Paulo teve contato com esse Lucas e com esse texto. Né? Então, veja, eu acho fundamental. Por isso que eu sempre recomendo, quando eu vou fazer qualquer reflexão teológica sobre o tema da morte, que a gente conclua, termine, reflita, né, sobre o texto dos discípulos de Emaús. Então, para todos que estão nos escutando, eu queria recomendar, quem não leu ainda, eu recomendo que leia, né, está no final de Lucas, está no finalzinho de Lucas, discípulo de Emaús,
Quem já leu, eu acho que reler, pensar um pouco sobre ele, né? Eu acho que é um momento para lermos esse texto, eu acho que é um momento muito importante para lermos esse texto, que é esse momento de refletirmos, né, sobre essa condição de morte que nós estamos vivendo, né, digamos assim, as dores que nós estamos vendo. Eu acho que é fundamental que a gente saiba sentir essas dores, que a gente saiba cultivar esse luto, né? Nós começamos falando, né, do menino João Pedro, que foi assassinado segunda-feira, e que deve ser uma dor insuportável para os pais, para os tios, para os colegas, para os avós. Então, assim, eu acho que a gente está sempre sobre essa sombra da morte, né? Eu acho que é importante refletir sobre esse menino, mas é importante refletirmos também sobre esse manto da morte que está o Covid, todo dia morrendo muitas pessoas. Mas eu acho que um cristão, ele tem que sempre aprontar para o alto, né? Como sempre diz os evangelhos, e que esse sofrimento todo pode ser também, teologicamente, a nossa participação, né, na vida e morte de Jesus. E se participamos da morte de Jesus, participamos também da sua ressurreição. Para mim isso é absolutamente fundamental, e essa para mim é a mensagem que deixa o texto dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús também somos nós, hoje em dia. Bem, a minha reflexão é essa, eu não sei como é que você pensa, como é que você vê isso. Eu também acho uma passagem muito bonita, né? Tem um trechozinho eu sempre recordo, né? Que nesse momento que ele desaparece, os discípulos dizem assim, vocês perceberam que enquanto ele falava conosco, os nossos corações estavam aquecidos, né? Isso. Perfeito, Nossos né? corações Bonito estavam isso, né? muito bonito, bem poético. Acho que muito importante. Há um elemento, assim, acho que na nossa cultura popular, principalmente de tradição católica romana, né, que é uma das poucas coisas que ainda resta na nossa sociedade para refletir e vivenciar o luto, por exemplo, que é o dia de finados, que é uma ocasião ainda no calendário e no calendário litúrgico, né, já que se comentando assim como a nossa sociedade ela está numa situação de fuga, no sentido de refletir e pensar acerca da morte. Um dos livros que eu indiquei, sobre escatologia da pessoa, do Renaud Blanc, já no primeiro capítulo, ele fala um pouco sobre atitudes do indivíduo diante da morte, e uma dessas atitudes que é muito comum na atualidade é fugir da reflexão sobre a morte, né? Essa fuga da reflexão sobre a morte. Nas nossas sociedades, num estado mais tradicional, hoje talvez nas grandes cidades isso está desaparecendo, né? As pessoas elas escolhiam morrer rodeada por seus amigos, por seus parentes, por seus entes queridos. Hoje as pessoas estão morrendo sozinhas nas UTIs de hospitais, né? Ou mesmo quando não é só porque é no quadro da pandemia hoje, não. Mesmo numa situação mais de normalidade, vamos dizer assim, quando a doença chega, a primeira atitude, às vezes, dos parentes é jogar a responsabilidade de decisão para os médicos, né? E a pessoa internada e não se tem, às vezes, não se tem nem mais contato com essa pessoa. Não há um tempo para que essa pessoa possa se despedir de filhos, de irmãos, de amigos, de netos, de parentes, porque elas morrem isoladas dentro dos hospitais ou nas UTIs. Né? Em contexto de Europa, o Renaud Blanc cita esse exemplo, está acontecendo casos, e até os carros funerários estão sendo disfarçados, né? Não tem mais nem a característica de carro funerário, para que as pessoas não tenham a percepção de que um corpo está sendo transportado. Né? Porque as pessoas não querem sequer se deparar com essa lembrança de que a morte está presente na nossa condição humana. Então, não há qualquer ocasião em que as ocasiões oportunas para se falar a respeito do tema são simplesmente evitadas. Né? Simplesmente evitadas. Mas como você disse, eu concordo. Né? Um elemento que está presente na nossa cultura, eu lembrei o dia de finados, né? Que as pessoas retornam aos cemitérios, vão levar flores, vão revisitar os túmulos dos seus entes queridos, né? Acho que é um elemento emblemático que a religião e a tradição cristã principalmente nos deixa.
outras tradições religiosas também têm suas formas de lidar, né, com esse tema, né, ou mesmo pessoas que, de repente, não professem, num sentido institucional, de repente, nenhum tipo de religião, mas, de alguma maneira, lidam, né, com essa questão. Mas, assim, para nós, estamos trabalhando o tema parte da teologia, essa relação teologia e morte, e no nosso caso, por causa da nossa formação, é teologia cristã, né? A gente falou o tempo todo que para a teologia cristã, a morte não é final, né? O que é forte dentro da fé cristã é a ressurreição, né? Que a morte não tem a palavra final. E independente de o enfoque muito transcendente em cima do tema, né, que tira o foco sobre a realidade, sobre o presente, sobre o cotidiano, sobre a história, isso também tem implicações para a maneira como nós estamos vivendo, né? E muitas vezes há um discurso que dá muito mais ênfase à morte na nossa existência presente do que à vida. A morte no sentido de que você passa a promover ações que, mesmo as pessoas ainda estando vivas de fato, a existência dessas pessoas é tão degradada, tão diminuída, que, na verdade, o que está sendo valorizado nesse tipo de discurso é a morte, em detrimento, de fato, da vida, enquanto se poderia se enfatizar, de fato, que, para além da morte e a vida, a possibilidade de renascimento e de ressurreição. Eu disse até no sentido de que, mesmo pessoas que tropeçaram ao longo da vida, ou que vivenciam um passado que lhes causa vergonha até, ou se desviaram do caminho ao longo de uma longa caminhada, para o cristianismo há sempre a oportunidade de recomeço. Né? Perfeito. O que se chama conversão, né? Uma mudança, uma transformação. Então a mensagem cristã é a da graça de um Deus que nos acolhe, não com base nos nossos méritos, mas nos acolhe porque nos ama incondicionalmente. Ele não olha para as nossas ações boas ou más. Então, sempre há oportunidade de renascimento, de ressurreição. De mesmo na vida, se refazer. Né? Se refazer, recomeçar. Né? Sacudir a poeira, deixar todo um passado de tristeza, né, para trás, ou como uma lembrança, vamos dizer assim, e se refazer, e recomeçar, e seguir em frente. E isso vale para todo mundo. Né, para todos, de uma forma sem discriminar, vamos dizer, pessoas. Né, isso não é só desejo de ricos, né, mas para todos, é até para aqueles que se fala tanto hoje, nessa lógica do bandido bom é bandido morto, como eu disse no início, e que a gente, infelizmente, tem que, num dia como hoje, relembrar o assassinato de um adolescente, né, o jovem aí, João Pedro, né? É João Pedro o nome? Do João Pedro. É João Pedro. Mais uma criança, alguém que tinha todo um futuro pela frente, tem a vida ceifada por atos desastrosos daqueles que estão armados pelo Estado para oferecer segurança, mas que muitas vezes pensa que questão de segurança pública é só colocar a polícia armada dentro das comunidades, enquanto segurança pública tem que ser pensada de uma forma muito mais integral, mais holística, né? De fato, com inteligência. Não é invadir as comunidades armadas, atirando para todo lado, mas é preciso criar oportunidades educacionais dentro das comunidades, espaços para o lazer, né? Esportes, lazer, cultura, para tentar... É questão de justiça social, né? Porque se você dá oportunidades, você evita que tantos garotos sejam cooptados pelo tráfico de droga, pelo crime organizado, porque se eles têm oportunidades, outras oportunidades, quem vai desejar escolher esse tipo de vida na marginalidade quando se há oportunidades, né, de se tornarem aquilo que sonham, né, para a vida? Sejam escritores, artistas, médicos, ou professores, ou seja lá o que desejarem para suas vidas. Então, essa é a minha reflexão final também diante disso. Né? E termino convidando o pessoal para... A gente está sempre aqui às quartas, né? As lives
estão sendo chamadas de Teologia e Afins, às quartas, às 19 horas, a partir das 19 horas. Quer falar mais alguma coisa, Romero? Meu amigo, é isso mesmo. Boa noite a todos e todas. Tranquilidade nesse momento. Está difícil, mas eu acho que é importante a gente não desesperar, pensar, refletir, quem é cristão rezar e orar, porque eu acho que é importante. A gente vai passar por ela e essa experiência será uma experiência que a gente voltará para refletir sobre o que significou esse momento tão necropolítico, né? Então é preciso a gente superar esse momento necropolítico e tal. É isso. Eu deixo uma boa noite a todos e todas. Todos em paz. É isso. Obrigado. Valeu, Alexandre. Até mais. Até mais. Um grande abraço a todos. Alexandre. Valeu.